mas você tem várias abordagens de vencimento dentro da renda fixa, que é um dos maiores benefícios que ela acaba trazendo para o investidor, que é a previsibilidade de lucro que você vai ter. Não necessariamente falando, ignorando o contexto de marcação a mercado, a gente está falando aqui de uma data de vencimento específica, né? Dentro desses problemas de renda fixa, esses são os mais padrões, a gente já entendeu. A gente tem o risco de crédito, a gente tem o indexador. Qual o outro problema que vocês veem aí, geralmente? Vamos lá, vamos afundar um pouquinho mais essa discussão. Outro problema comum, eu gosto do simples é sempre bem-vindo, é uma alta concentração em indexador pós-fixado no CDI. Hoje a gente tem uma Selic muito alta para a média histórica, né? A gente tem 15%, e isso torna muito atrativo você deixar um bom rendimento e ainda com uma certa liquidez, se a gente for ver o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, por exemplo. Mas a gente tem que pensar lá na frente, quando essa Selic começar a descer, que já é a previsão pelo Boletim Focus, a rentabilidade pode cair junto, se você deixar uma concentração excessiva nesse CDI. Então, é interessante a gente mesclar os indexadores, como já foi falado aqui, para que quando essa taxa começar a cair, né, a Selic, a sua rentabilidade permaneça com os outros indexadores, como o pré-fixado e o pós-fixado no IPCA também. Pô, um adendo também aqui, para quem... Isso aqui não tem muito a ver com a renda fixa, tem mais a ver com a Selic, mas é muito importante você pensar nisso. Se você tem uma empresa, se você recebe por um gateway de pagamento, o que é um gateway de pagamento? A Pagar.me, PagSeguro, Mercado Pago, né? Esses gateways comuns. Quando há essa alta na Selic, naturalmente eles aumentam também a taxa de antecipação, a taxa do MDR, MDRzinho, que é aquela taxa que quando você paga no cartão, ou a maquininha pega, né? A maquininha é essa adquirente. Só que o que acontece? Que tá uma diferença. Quando essa taxa de juros brasileira começa a cair, ou seja, está em 15, chegou a 14, sobra espaço de margem para as adquirentes. Só que elas não vão te avisar. E aqui está a grande diferença. Então você está lá antecipando tudo, por exemplo, o cara parcela em 12 vezes uma compra, você antecipa já no sistema bonitinho, e aí você está pagando ali uma taxa por parcela, né? Quando cai a taxa de juros, ou seja, alguém vai estar ganhando dinheiro, e é adquirente. Então o que você faz? Toda vez que acontecer uma queda da taxa de juros, vá atrás da sua adquirente e renegocie as taxas, porque sobrou espaço. A adquirente não vai atrás de você, ela está ganhando mais dinheiro agora. Então, caiu taxa de juros, procure primeiro qualquer crédito que você tenha que não está atrelado a um CDI, a Selic, ou seja, esse crédito ali, ele vai estar agora um pouco mais barato no mercado e você está pagando um pouco mais caro. Então, sempre se posicione nessa forma, onde se você tem algum indexador como um adquirente, como um crédito, alguma coisa atrelado, não atrelado à Selic, quando a Selic se movimenta, há espaço de renegociação aí para você, beleza? Nesse mesmo espaço do gancho aí que você já deixou, Edson, falando em cash flow, né? Um erro muito comum também na renda fixa é não estipular o prazo de vencimento dos títulos. Se você não tem uma necessidade real ali daquele investimento, se é uma carteira realmente voltada para o longo prazo, não é tão necessário, mas você tem várias abordagens de vencimento dentro da renda fixa, que é um dos maiores benefícios que ela acaba trazendo para o investidor, que é a previsibilidade de lucro que você vai ter. Não necessariamente falando, ignorando o contexto de marcação a mercado, a gente está falando aqui de uma data de vencimento específica, né? Se você tem uma viagem cronogramada, você pode realizar um bullet naquele ponto ali. Você tem uma vontade de comprar uma casa, um carro, qualquer tipo de investimento que vá ser um pouco mais massivo, você vai realizando vários vencimentos próximos daquela data de acordo com a taxa que você encontra ali, que está dentro dos seus critérios. Não tendo essa necessidade, existem outras estratégias que você pode abordar, como uma laddering, uma barbell, que a gente acaba utilizando bastante para dilatar as opções que você tem. Essa linha de estratégia ali, já vale a pena você fazer com qualquer volume de portfólio. Para um portfólio mais alto, não compensa você ficar sem. Não abrir, o Eric até deu esse exemplo, né? Vou deixar para vocês comentarem um pouco mais. Abrir o home broker ali e comprar a taxa mais alta. Aí, onde que você pode se dar mal nisso aí? Só voltando aqui, porque tem uma pergunta aqui do William Vitorelli que diz: fala pessoal, boa tarde, o que seria uma carteira de renda fixa, entre aspas, à prova de erros? E aí o Agnaldo já veio aqui, Agnaldo Frutoso aí, veio e respondeu: William, não existe. Então tem várias coisas que a gente pode se antecipar para não obter erros, né? Então durante o programa aqui a gente já falou algumas, a gente vai continuar falando aqui de alguns erros, para que se você esteja caindo num deles, ou talvez indo em direção, você já abra o olho, tá, William? Então acompanha o programa aí que você vai ter a resposta. E o Agnaldo Frutoso disse também aqui, ó, um abraço pra galera da UVP daqui de Amsterdã, super. Então um abraço aqui também de Faina, aqui em Goiás, pra você também. Estamos aqui gravando hoje na cidade de Faina.
E o Gustavo Kaique também teve uma pergunta que depois, para não cortar o assunto, a gente responde, que estou com uma dúvida sobre a metodologia de longo prazo. Ele tem um dinheiro investido na PF e ele está pensando em modificar e manter na PJ. O que a gente acha? Quais são as diferentes tributações em cima disso? Beleza, mas agora a gente continua no mesmo papo aí, porque a gente tem que falar ali pro William qual que é a forma da carteira mais próximo à prova de erros aí. Qual outro erro que a gente tem aí? Depende. Depende, toda resposta depende. Tudo depende. Resposta agrônomo mágica. agora. E aí? Olha, quando a gente vai falar de proteção de patrimônio, principalmente na renda fixa, a gente já tem uma previsibilidade ali. Claro, a gente pode ter ganhos com marcação a mercado, mas o ideal é que a gente siga uma estratégia parecida que a gente tem na renda variável. Ou seja, a gente vai pegar e vai diversificar todos os pontos que a gente tem. Então a gente vai ter o IPCA como uma funcionalidade para um longo prazo, para proteção contra a inflação, um pré-fixado para aproveitar as nuances das curvas de juros, um CDI ou um pós-fixado para aproveitar uma alta de Selic ou um vencimento anterior a uma baixa muito grande da Selic, e assim você vai balanceando entre indexadores. Quando a gente fala de emissores, a gente tenta não ter a concentração do FGC em um só, justamente para a gente estar dentro da proteção. Então foi um exemplo que a gente trouxe no começo. Se a gente pega 240 mil e coloca em um título que tem uma proteção de 250, em poucos meses a gente já está desprotegido. E aí, caso venha ocorrer algum default ou algo do tipo, que é um calote basicamente da empresa, a gente vai ser segurado até os 250 mil, mas a rentabilidade acima disso a gente vai perder. Então já é um ponto de atenção também. Outro ponto que a gente pode puxar é o vencimento. A gente tem alguma coisa planejada, a gente quer comprar uma casa em 2032, a gente quer fazer uma viagem dos nossos sonhos, a gente tem algum outro objetivo a realizar, seria interessante a gente ligar os vencimentos a esses objetivos. Caso a gente não tenha, a gente pode pegar para um longo prazo e manter isso em carteira, deixando aquele dinheiro paradinho ali e rendendo o que a gente contratou. A gente, o Eric e o alter ego dele. A gente Eric, eu faria uma viagem dos sonhos com você. Eu construiria a casa com você. Pera lá. Romântico, que Vamos lá, romântico. vamos lá. Tem muita emoção nessa fala. Tem muita emoção nessa palavra. O ponto específico também, né? Até o Eric falou, mas o ponto mais específico é o risco também, né? Muita gente acha que renda fixa é sem risco, né? E às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A pessoa olha para a renda fixa e fala, não tem risco, eu vou resgatar meu dinheiro no final, sem risco e tal. Mas a gente tem diversas modalidades ali, diversas categorias dentro da parte de renda fixa, o que traz pra gente também esse ponto de atenção, né? E o principal risco, né? Para quem não sabe ainda, né? Descobrindo por aqui o Nobel da renda fixa, quando você coloca dinheiro dentro de uma renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro, né? Então, o principal risco que tem é o risco de crédito, né? E quando você tem esse risco de crédito, você tem o risco de simplesmente não receber o seu dinheiro no vencimento, né? Para títulos de instituições financeiras, você tem ali o FGC, que vai estar te assegurando ali até 250 mil por instituição e 1 milhão no total, tá? Por Então, CPF. Isso é legal. o CPF. Explica depois pro pessoal aí, porque todo mundo acha que é só 250 mil, mas... Exatamente. Explica do 1 é milhão 250 mil por instituição e 1 milhão no total. Muita gente acha, só 250 mil e acabou, né? E outras pessoas ultrapassam os 250 mil, né? Porque trata-se de uma instituição um pouco mais sólida, mas isso aí é papo para quando vocês forem clientes da consultoria por aqui, né? Chamou mesmo. Quer saber mais? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Clica no link abaixo. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza
certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente, chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.